Boa tarde, somos o grupo que vai falar sobre o filo apicomplexo. Aqui já temos dois exemplos de espécies do filo, Plasmodium vivax, da malária, causa malária, e Zoospora beri. Vamos falar características. A principal característica do grupo é a presença do complexo apical. Este complexo é um cone ou um conjunto de microtúbulos dispostos em espiral. Uma hoptria com função secretora de um ou mais anéis polares. Além disso, eles podem ter outros corpos secretórios finos, chamados microanéis. Microanéis estão rodeados por um ou dois anéis polares. Distribuídos por toda a célula estão organelas esféricas chamadas grânulos densos. Estes têm função secretora e medem cerca de 0,7 micrômetros. A célula é cercada por um filme e vesículas alveolares penetradas por microporos. Eles têm um núcleo haploide, as mitocôndrias têm cristas tubulares, artídeos estão presentes apenas em algumas espécies. O movimento é do tipo deslizante, graças ao uso de aderências e moléculas de proteína contrátil, a miosina. Algumas espécies produzem gametas que podem ser deslocadas pela presença de flagelos ou pela capacidade de produzir pseudópodes. Outra característica é a produção de oócitos. Os oócitos contêm esporasióitos, que são a forma infecciosa. Além disso, eles são parasitas obrigatórios, que podem ser intra- ou extracelulares, ou os dois, e eles são comuns em animais como vermes, equinodermos, insetos e vertebrados. Aqui podemos ver o mosquito Anopheles, que é o transmissor da malária, e aqui um exemplo do complexo apical. Agora vamos falar sobre as subclasses. A primeira é a gregarina. São parasitas grandes, cerca de 0,5 milímetros, que vivem principalmente no intestino de anelídeos, artrópodes e moluscos, embora também possam invadir outros tecidos. A maturação dos gamonetes geralmente ocorre na forma celular e dá origem a múltiplos gametócitos. Aqui tem um exemplo de uma gregarina, como vocês podem ver, um videozinho. Agora os cocídios. Os indivíduos dessas subclasses são parasitas intracelulares obrigatórios, principalmente de células epiteliais intestinas, mas também são encontrados no sangue, fígado e outros órgãos. Eles parasitam tanto os vertebrados quanto os invertebrados superiores. A camurça se desenvolve intracelularmente e o zigoto geralmente é imóvel. Cada gamão se torna um único macrogametócito. A hemosporídea. Os hemosporídeos são parasitas intraeritrocíticos capazes de causar doenças graves em animais e humanos. Eles têm ciclo de vida complexos que alternam entre um hospedeiro artrópode, que atua como vetor, e um hospedeiro vertebrado, que é o hospedeiro final. Os trofosóitos parasitam os glóbulos vermelhos ou outros tecidos do hospedeiro vertebrado. Entre os hemosporídeos está o plasmódio, que é a causa da malária. Aqui está um plasmódio, que nem o do primeiro slide, Plasmodium vivax. Piroplasmas. Piroplasmas são parasitas de vertebrados que usam carrapatos ou sanguessugas como vetores. Eles recebem esse nome porque as primeiras espécies descritas produziram hipertermia nos hospedeiros bovinos que infectaram. Eles têm ciclo de vida semelhantes aos da Hemosporídea, e eles se distinguem destes por não formarem oócitos ou esporos. Outra diferença é que na fase trofosóita, eles são separados do eritrócito por uma única membrana. Outros parasitas do sangue geralmente têm pelo menos duas membranas. Aqui um exemplo de um piroplasma. Vamos falar um pouco sobre a morfologia. Todos os apicomplexa apresentam um complexo apical.
As gregarinas são divididas em dois grupos pela morfologia do trofosóito ou gamão. Nas gregarinas cefalinas, o corpo é dividido em três partes. Uma epimerita, correspondente ao órgão apical para adesão, um protomerito, ou seção anterior da célula, e um deutomerito, que corresponde à seção posterior da célula. As gregarinas acefalinas carecem de epimerito. No Acephanuloidea, o trofosóito não é segmentado, enquanto os Cephaniloidea dividem o corpo em dois compartimentos por um septo ectoplasmático. Os gametócitos são arredondados. Já a forma do trofosóito, da Hemosporídea, pode mudar ao longo do tempo, apresentando uma forma em anel nos estágios iniciais e amadurecendo até uma forma ameboide. O esquizom é grande e irregular, enquanto os gametócitos são arredondados ou ovais. Aqui nós temos uma imagem que mostra bem a morfologia desse filo. Agora, o habitat. A apicomplexa são endoparasitas obrigatórios. Isso quer dizer que eles sempre vivem dentro dos seus hospedeiros. Algumas espécies são parasitas intracelulares, outras podem amadurecer extracelularmente. O número de hóspedes pode variar entre 1 e 2. Os coccídeos são geralmente parasitas intestinais, que têm como hospedeiros, por exemplo, a vaca, como nós colocamos aqui, ou as cabras. A reprodução dos apicomplexos. Eles replicam-se através de processos de fissão múltipla, denominado esquizogonia. Esses processos incluem a gametogonia, esporogonia e a merogonia. Aqui trazemos um exemplo de um piroplasma. Um piroplasma na babesioma. Dentro do carrapato ocorre a reprodução sexuada de babésia. A partir do intestino, invade outros tecidos, ocorrendo a reprodução assexuada nas glândulas salivares. Doenças. Malária. Causada por um parasita Plasmodium, transmitido por picada de mosquito infectado. Tem sintomas como calafrio, febre e sudorese. Esses sintomas apresentam após algumas semanas depois da picada. Aqui temos uma mulher sentindo algum desses sintomas. Toxoplasmose. É uma infecção pelo parasita Toxoplasma gondii, mais comum ser encontrado em fezes de gatos e alimentos contaminados, podendo ser mais grave em gestantes, causando até mesmo morte ou má formação do feto. Cicloporidiose, causado pelo parasita Cryptosporidium, presentes em alguns alimentos ou em água contaminada. Temos alguns sintomas como diarreia, febre, náusea, vômito, dor abdominal e perda de peso, podendo ter perda de até 10% do peso corporal. Ciclosporose, causada pelo ciclospora e transmitida pela via fecal-oral, a ingestão de água ou alimentos contaminados. Temos sintomas como diarreia, febre, dores de estômago e dores musculares. Essa foi a apresentação sobre os apicomplexos. Obrigada.